Salve estudantes, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo. No vídeo passado eu falei para vocês a importância de se praticar todos os dias um determinado assunto, conceito, para que ele fique na memória. Vamos entender hoje o que significa esse tal de memória. Aqui está um desenhozinho de um cérebro humano e eu queria mostrar para vocês, basicamente, há dois tipos de memória. Há mais, mas para nosso estudo esses dois tipos de memória são os mais importantes. Nós temos a memória de trabalho e a memória de longo prazo. A memória de trabalho, ela fica localizada nessa região aqui do nosso cérebro, mais para frente, justamente naquela região em que a gente mantém o nosso modo focado. E a memória de longo prazo, ela é espaçada em todo o cérebro. Vamos entender o que é essa memória de trabalho. A nossa memória de trabalho, ela funciona como se fosse um quadro negro. Só que não esse quadro negro bonitinho em que a gente armazena as informações. Ela funciona mais como um quadro negro todo embaçado, de que você precisa organizar essas ideias com o tempo, revisitar essas ideias. A nossa memória de trabalho ela fica no córtex pré-frontal. Ela serve para nosso armazenamento de informações é, instantânea. Então, quando a gente vê um número de telefone, a gente joga ela para nossa memória de trabalho, por exemplo. Quando a gente está no modo focado, estudando para uma disciplina, a gente também usa a memória de trabalho, tá? O que que acontece? Quando a gente dorme, a gente tende a apagar totalmente a memória de trabalho. A gente tem que esvaziar ela, porque ela tem um limite. Então, quando ela está muito cheia, você não consegue armazenar mais informações. E aí, quando a gente vai dormir, a gente passa algumas dessas informações para a nossa memória de longo prazo, que ficaria nessa região aqui. Vamos falar já já. Agora, a gente não consegue escolher o que a gente quer guardar. Essa é a grande questão. Nós não funcionamos que nem um computador. Apesar que os computadores, o princípio das memórias do computador é o mesmo do cérebro humano. Quem desenvolveu o computador, se eu não me engano, um dos desenvolvedores, John von Neumann, ele teve a seguinte ideia, ele teve a ideia de usar as memórias de um computador igual às memórias do cérebro humano, ou seja, a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Só que diferente do computador, o que faz nós guardarmos informações para a memória de longo prazo é a repetição. Por isso, o tema da aula passada. Quando você repete, repete e repete as mesmas ideias, o seu cérebro automaticamente entende que aquilo é importante para ser guardado. E aí, ele vai jogar aquela informação que estava embaçada, mas ela, por tanto repetir, ela já vai ficar menos embaçada e ela vai ficar entendível. E aí, quando fica entendível e compreendida, ela é jogada para a memória de longo prazo. E isso é mágico, porque quando ela está na memória de longo prazo, ela fica pro resto da sua vida, tá? Uma analogia para você entender é de que quando você passa o seu dia na sua memória de trabalho, é como se existissem morcegos sugando todo momento as informações que você está adquirindo. Por isso que fica embaçado a sua memória, porque você vai perdendo as informações no decorrer do dia. Então, por exemplo, uma aula que um professor dá, tem pesquisa científica que diz que o aluno só consegue captar apenas 30% do que ele estudou. Então, 70% vai para o lixo. Na verdade, os morcegos vão sugando, né? Por exemplo, no slide anterior tinha um número de telefone. Eu pergunto, você conseguiu decorar o número de telefone? Estava lá na sua memória de trabalho, mas o morcego já sugou.
Isso é normal, viu? Não se preocupe, todos nós sofremos disso, dessa, desse problema aí na nossa memória. Isso não é um problema, na verdade, mas a repetição, ela é necessária para a gente armazenar. Então, se você quiser decorar um número de telefone, você tem que voltar nele e memorizar novamente, voltar nele e memorizar novamente. Agora vamos falar sobre a memória de longo prazo. Ela funciona geralmente como um galpão mesmo, um galpão logístico, em que nós armazenamos no nosso cérebro. Uma vez armazenada no nosso cérebro, a gente consegue buscar essas informações a qualquer momento. Claro, você também tem que aprender algumas técnicas de como organizar, mas isso é mais para frente. O que eu gostaria agora que você entendesse é como transformar uma informação na memória de trabalho para a memória de longo prazo. Essa é a técnica que eu quero passar para vocês nesta aula, tá? Então, olha só, a técnica é muito simples. Primeiro eu vou explicar como funciona no nosso cérebro. Você tem aqui a nossa analogia, lembra do pinball? Então você está raciocinando sobre algum tema. Então veja que nem tem informação ainda, não tem só um tracinho de que você está entendendo, porque realmente o nosso memória funciona como um quadro negro embaçado, não sei se você se lembra. Mas quando você revisita os conteúdos, ou seja, no outro dia você vai novamente estudar aquele conteúdo, a informação começa já a fazer mais sentido. Aquele embaço ele já começa a ficar mais claro na sua memória. Então, você dorme e o morcego vai sugando as suas informações, porém ele não suga tudo, porque você vai continuar revisitando até que essa informação ela vai fazer totalmente o sentido, ela vai ficar bem firme na sua memória. E quando isso acontece, ela automaticamente ela já está na sua memória de longo prazo. Então, o que acontece com muitos estudantes que eu percebo é que os estudantes assistem a aula do professor e nunca mais toca naquele assunto. E aí estuda para a prova, tira nota e segue a vida. De modo que você, com o tempo, você não consegue jogar aquela informação, sei lá, história do Brasil ou Teorema de Pitágoras que eu tanto falo. Você não consegue jogar na sua memória de longo prazo, então você não consegue fazer com que seu muro fique bem sequinho. E aí a informação se perde porque o morcego suga. E aí lá na frente, quando você vai ter que estudar novamente o conteúdo, ou se ele é pré-requisitório de um outro conteúdo, você não se lembra e você começa a ter dificuldades na disciplina em questão. Então, a importância de revisitar é fundamental. E aí vem uma técnica bem legal que se chama técnica de repetição espaçada. A maioria dos gênios, que não são gênios, eles usam essa técnica. Então, vamos aprendê-la. Como fazer para passar da memória de trabalho para a memória de longo prazo? Nós vimos que nós devemos revisitar o conteúdo várias e várias vezes. Então, aqui tem duas. Aí, lembra da analogia do rapaz que malhava todo, todo dia e um que malhava só na segunda? Então, é a mesma coisa. Você deve estudar um pouco a cada dia. Quando você estuda um conteúdo, ele vai ficar firme. Aqui é um calendáriozinho, mas a técnica de repetição espaçada mais utilizada hoje, por exemplo, pelos concurseiros, é a seguinte: você estuda algo hoje, por exemplo, você teve aula de matemática, o professor ensinou o Teorema de Pitágoras. Então, quando você chegar em casa, você, antes de dormir, você tem que já fazer uma leitura, um resumo e um exercício daquele conteúdo. Beleza. Técnica Pomodoro, 25 minutos. Acabou. No dia seguinte, após dormir e os morcegos tentarem sugar o seu conhecimento, você vai novamente estudar o Teorema de Pitágoras. Da mesma maneira.
Só que agora você vai fazer outros exercícios. Isso na terça, no dia seguinte. Depois disso, você só vai estudar novamente o conteúdo após 7 dias. Você não precisa estudar na quarta, na quinta, na sexta, não. Só na segunda novamente, na terça novamente. Você vai estudar o Teorema de Pitágoras por mais 25 minutos, fazendo mais exercícios. Depois dos 7 dias, você só vai estudar de novo depois de 30 dias. Isso mesmo. Você não precisa estudar mais. Só após 30 dias. Depois dos 30 dias, você vai revisitar o Teorema de Pitágoras. Vai fazer mais e mais exercícios. Após esse estudo, você vai estudar novamente depois de 3 meses o Teorema de Pitágoras. Então, você vai fazer mais exercícios, vai ver a teoria, vai demonstrar os teoremas. Depois de 3 meses, você vai estudar de novo depois de 6 meses. E aí, acabou. Você não precisa mais estudar o Teorema de Pitágoras na sua vida. Ele vai estar lá na sua memória de longo prazo. Se não estiver, você pode vir aqui reclamar comigo. Escreve aí embaixo aí, porque essa técnica ela é utilizada por a maioria dos concurseiros aí que conseguem realmente passar em concurso público e escrever livro depois dizendo que passou. Então, já li muitos livros deles e realmente a técnica funciona bastante, tá? Então, chama técnica de repetição espaçada. Então, na próxima aula, vamos falar da importância do sono nesse processo, ok? Um forte abraço. Valeu!